Muitas pessoas podem esperar ter algum sintoma para fazer um exame para o diagnóstico de osteoporose, mas o que poucas pessoas sabem é que a osteoporose é uma doença que ela é silenciosa, ela não causa nenhum sintoma e provavelmente quando a pessoa já apresenta algum sintoma, já está apresentando alguma consequência da osteoporose, que pode ser algum tipo de fratura ou alguma outra complicação. O meu nome é Gustavo Poleto, eu sou ortopedista e traumatologista e hoje nós vamos falar um pouco de osteoporose, uma doença que é silenciosa. Primeiro eu vou explicar o que é a osteoporose. A osteoporose, ela nada mais é do que a diminuição da densidade do osso. O osso ele se torna mais poroso pela falta de cálcio. Existe também a osteopenia, que ela é uma fase antes da osteoporose, que ela é diagnosticada pela densitometria óssea, para início do tratamento precoce, que muitas vezes pode ser até evitado a progressão para a osteoporose. A densitometria óssea, como é que ela funciona? Ela é um aparelho que a pessoa deita, um aparelho bem simples, indolor, não precisa pegar veia para fazer, não precisa fazer injeção, não precisa fazer nenhum tipo de procedimento. A pessoa fica deitada nesse aparelho. O aparelho, então, ele usa o que a gente chama de radiação ionizante, que é como se fosse o raio-x, né? Só que com uma quantidade muito menor de radiação que um raio-x normal, por exemplo, o raio-x que se faz para uma perna, para um braço. Então, ele é um aparelho muito seguro e que vai nos dar informação de 3 lugares principais, que é a coluna, colo do fêmur e o punho aqui no rádio distal, que faz a medida da quantidade de massa óssea que tem nessa parte do corpo. Por isso que o exame de densitometria óssea ele é tão importante, é um exame simples, rápido de fazer e nos dá o diagnóstico de osteoporose ou de osteopenia. E vai direcionar o médico que está fazendo um atendimento, que tipo de tratamento que vai ser feito para o paciente. Então é um exame indolor, rápido, simples e que nos dá muita informação para um tratamento adequado. Muitas pessoas acham também que o exame de densitometria óssea é indicado só para pessoas idosas, mas não é bem assim. Isso porque depende de cada pessoa. Se a pessoa tem predisposição genética, se a pessoa é tabagista, se a pessoa usa muito corticoide para fazer o tratamento de algum outro tipo de doença, tudo isso muda. E muitas vezes daí a densitometria óssea ela pode ser feita com um paciente bem mais jovem, ali com 45, 50 anos. Outra causa também é a menopausa precoce, né? Que também pode ser feito na mulher mais jovem, ela não precisa ser idosa para ser feito o exame. Então isso é um erro que muitas pessoas pensam isso, que a densitometria é feita só para paciente idoso. E isso não é verdade. A densitometria ela tem indicação para cada tipo de paciente. Cada tipo de paciente tem que ser avaliado para ver se tem a necessidade ou não de fazer a densitometria naquele período da vida. E isso é importante porque a prevenção da osteoporose começa muito antes do paciente ser idoso. Isso acaba sendo um grande problema, porque as pessoas acham que a osteoporose é um problema para se preocupar só no futuro, só quando a pessoa for idosa, e isso não é verdade. Depois, quando ela for idosa, já acontece de ter passado já o período certo, o período ideal para começar o tratamento. Então, isso que é importante a pessoa saber, que tem que ter já um cuidado antes disso. Não é só lá quando a pessoa é idosa. Um dos principais fatores de risco da osteoporose é a histórico familiar. É um dos maiores, é o mais importante, tá? Então, se a mãe ou o pai tiveram ou têm osteoporose, é muito importante fazer o diagnóstico precoce para começar o tratamento o quanto antes, para evitar fraturas, tanto de colo de fêmur, de coluna ou de punho, qualquer outro tipo de fratura no corpo devido a esse problema que a osteoporose causa, que causa essa redução na massa óssea, na quantidade de cálcio que tem no osso. Outro fator importante também que aumenta a osteoporose é o tabagismo e o uso de álcool. Esses são fatores, então, são fatores externos que a gente chama, que acabam por agravar pacientes que já têm uma predisposição para a osteoporose. Então, acabam por agravar essa doença nesses pacientes que fazem a utilização desses tipos de substâncias, que é o álcool e o tabagismo. Pessoas que fazem tratamento prolongados com uso de corticoides em doses altas, pacientes, por exemplo, com lúpus eritematoso sistêmico, pacientes com psoríase ou qualquer outro tipo de doença que precisa de doses altas, prolongadas e por muito tempo de corticoide, também acaba causando uma predisposição maior para a osteoporose. Outro fator importante também é o sedentarismo, baixa massa muscular que a pessoa tem no corpo também é uma predisposição para a osteoporose. E também doenças gerais, assim, doenças sistêmicas como doenças renais que acabam causando uma menor absorção de cálcio, doenças gastrointestinais, doenças do sangue.
Então, existem várias alterações que têm que ser pesquisadas, têm que ser diagnosticadas pelo médico para poder fazer o diagnóstico do que está causando essa falta de cálcio no corpo, o que está causando a osteoporose para fazer um tratamento adequado. Porque não existe só uma causa, como eu expliquei antes aqui, existem várias causas e cada causa tem um tratamento diferente. Então não significa que a pessoa faz o diagnóstico de osteoporose com a densitometria óssea que é simplesmente ir lá e tomar cálcio que ela vai melhorar, que não é assim. Tem que saber o porquê que esse cálcio está insuficiente no corpo. E descobrindo isso, é assim que a pessoa vai fazer o tratamento, tem que fazer o tratamento adequado para a osteoporose ou para a osteopenia. A osteoporose ela é uma doença que é mais comum nas mulheres, tá? Não significa que o homem não vai ter, mas ela é mais comum nas mulheres. Por quê? Ela é mais comum nas mulheres por causa da menopausa. Com a menopausa acaba ocorrendo uma diminuição da produção de estrogênio. Com a baixa do estrogênio no corpo, acaba causando uma diminuição da captação de cálcio pelas células do corpo, que acabam levando para uma osteoporose. Uma em cada 3 mulheres após a menopausa vão acabar evoluindo para a osteoporose. Por isso que o diagnóstico precoce é tão importante na mulher. Geralmente a menopausa na mulher é na faixa de 50 anos, tá? Algumas mais, outras menos, mas é nessa época que tem que ser feito o exame para as mulheres para fazer o diagnóstico e, se for feito o diagnóstico tanto de osteoporose quanto de osteopenia, iniciar o tratamento o quanto antes. Um dos fatores também que leva a uma maior predisposição à osteoporose é uma alimentação pobre em fontes de cálcio. O que seriam as fontes de cálcio? Os leites derivados, então, eles são as principais fontes de cálcio e também por ter maior biodisponibilidade. Também existem os vegetais escuros, que é couve, agrião, brócolis, espinafre, que também tem fonte de cálcio, só que tem uma menor biodisponibilidade. Por o leite e os seus derivados terem uma maior biodisponibilidade, então eles acabam sendo mais absorvidos pelo corpo. E por isso que o leite e os derivados, que são hoje alimentos simples, que são encontrados em qualquer supermercado, eles são tão importantes para a reposição de cálcio no corpo. A indicação para a realização da densitometria óssea é indicada para mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70 anos. Mas isso pode ser modificado se tiver algum fator de risco. Por exemplo, se tem uma mulher que já está na menopausa, é tabagista, utiliza corticoide para algum tipo de tratamento de algum tipo de doença, tanto homem ou mulher, se possui alguma doença hemática, doença do sangue, possui alguma doença gastrointestinal, alguma doença renal, tudo isso vai ter que ser avaliado pelo médico e pode ser modificado. Não significa que a mulher vai ter que esperar até os 65 anos e o homem até os 70, não. A densitometria óssea é indicada para mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70, se não possui nenhum fator de risco associado. Se tiver fatores de risco associados, então é feita uma avaliação, é calculado o fator de risco e vê a necessidade de ser feito a densitometria óssea antes. Por isso que a avaliação médica é muito importante. Pacientes, por exemplo, que usam corticoides a vida inteira, pacientes com artrite reumatoide, pacientes com psoríase, que também usam altas doses de corticoide, pacientes com doença de Crohn, pode ser que seja necessário fazer uma densitometria óssea com 40, 45 anos. Então depende muito da avaliação de cada caso é um caso, e isso o médico que está fazendo a avaliação do paciente vai saber dizer o exato momento de fazer a densitometria para fazer o diagnóstico da osteoporose. Em relação à parte óssea, que é mais comumente afetada na osteoporose, é a coluna, colo do fêmur e rádio distal, que seria o ossinho do punho aqui. Geralmente a coluna ela pode ter fraturas espontâneas, as próprias vértebras podem colabar, a vértebra não aguenta a própria estrutura do corpo e acaba quebrando, às vezes sem queda nenhuma. Geralmente o colo do fêmur é associado a quedas, né? O paciente acaba caindo e faz a fratura do colo do fêmur. Às vezes pode acontecer até o contrário, o paciente pode quebrar o colo do fêmur e depois cair, que também é comum. E geralmente as fraturas de rádio distal aqui de punho, por quedas que não causariam uma fratura numa pessoa que não tem osteoporose, acabam causando a fratura na pessoa com osteoporose. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce. A osteoporose já é uma doença que ela é uma doença crônica, ela não tem cura. Dá para melhorar, dá para aumentar a quantidade de cálcio no corpo, mas ela já não é mais reversível. A osteopenia ainda ela é reversível, então tu consegue, no momento inicial, conseguir fazer o tratamento e conseguir reverter a osteopenia. Por isso que é muito importante, eu vou falar várias vezes, que é o diagnóstico precoce. Então, quanto antes for feito o diagnóstico, antes se inicia o tratamento, se evita a progressão para a osteoporose
e se evita todas as consequências da osteoporose, que seriam as fraturas. E as fraturas, como acabam acontecendo já no paciente mais de idade, as comorbidades depois da fratura, por exemplo, uma fratura de colo de fêmur hoje, que tem que ser colocada uma prótese, tem toda uma recuperação, o índice de mortalidade e o índice de comorbidade de uma fratura é muito grande. E isso acaba levando depois toda uma complicação para o paciente acaba ficando acamado, vai ter que fazer uma cirurgia grande, que é uma cirurgia de quadril, ou faz uma fratura complexa de coluna, vai ter que operar a coluna. Então, tudo isso pode se imaginar já no paciente idoso, todas as complicações, as comorbidades que isso vão ter, além de aumentar a mortalidade, né? A mortalidade aumenta muito devido a essas fraturas. Radiodistal até não, mas fratura de colo de fêmur, fratura de fêmur proximal, fratura de coluna, acaba se tornando bem complexo e bem complicado na recuperação do idoso. Após ser feito o diagnóstico da osteoporose, é importante saber a causa. O tratamento não vai ser igual para todo mundo, cada paciente vai ser um tratamento diferente. Por exemplo, se a mulher está na menopausa e a causa é a baixa de estrogênio, então tu vai ter que tratar na mulher na menopausa essa baixa de estrogênio. Não adianta ficar jogando cálcio para ela e fazendo ela tomar cálcio todos os dias sem fazer a reposição do estrógeno, que não vai ter efeito nenhum, então vai ser um tratamento ineficaz. O outro paciente, por exemplo, é um paciente que usa muito corticoide por causa de doença de Crohn ou por causa de lúpus eritematoso ou psoríase ou qualquer outra doença que necessite de doses altas de corticoide. O tratamento vai ser outro, totalmente diferente da mulher na menopausa, que o problema dela era a deficiência hormonal. O outro paciente é um paciente tabagista, que fuma, que usa bebida de álcool, o tratamento vai ser outro. Então, cada paciente vai ter um tratamento diferenciado. Por isso que só o diagnóstico da osteoporose não significa que a pessoa vai ter que tomar cálcio e que vai melhorar, isso não vai acontecer. Tem que saber o porquê que a osteoporose está ocorrendo nessa pessoa, qual que é a causa, e tratar a causa, senão não vai ter tratamento com sucesso. Então, cada paciente é um paciente que depende de uma avaliação global dele para saber o que está acontecendo no corpo dele, para saber o que vai ter que ser feito para tratar a osteoporose. Claro que em todos eles a reposição de cálcio, na maior parte dos tratamentos, é usada, mas não é usado só a reposição de cálcio, é usado também outras medidas conforme a avaliação de cada um. Então isso é muito importante, que o diagnóstico de osteoporose não significa só tomar cálcio que a pessoa vai melhorar. Precisa de uma avaliação global, uma avaliação geral do organismo da pessoa. E em relação ao acompanhamento, se a pessoa vai voltar em 6 meses, vai fazer o exame em 6 meses ou 1 ano, isso também é muito dependente de cada pessoa. Algumas pessoas vão precisar fazer a densitometria antes de 1 ano, outras pessoas vão precisar fazer a densitometria em 1 ano. Alguns pacientes vão precisar fazer exames de sangue, por exemplo, na mulher, ela vai ter que fazer o seu acompanhamento com o seu ginecologista para ver a reposição hormonal, como é que está o acompanhamento. Então, depende muito do paciente. Essa resposta de quanto em quanto tempo vai ser feito a densitometria óssea depende de cada um e depende da avaliação do médico assistente do paciente. Finalizando, então, a osteoporose é uma doença que ela pode ser diagnosticada precocemente, principalmente se ela tiver na fase da osteopenia ainda, que ainda existe tratamento. Os cuidados da vida começam geralmente cedo, então todo mundo acha, porque eu com 65 anos, 70 anos, tenho que começar a me cuidar agora para não ter osteoporose. Não é bem assim. A precaução da osteoporose ela começa cedo, com uma boa alimentação rica em cálcio, atividade física, evitar o sedentarismo, fatores externos, por exemplo, como evitar tabagismo, evitar uso de bebidas alcoólicas em excesso. Então, a prevenção da osteoporose, ela vem lá de cedo, ela vem desde a pessoa jovem, não é porque a pessoa está idosa lá, com 70 anos, vai querer começar a se cuidar. Claro que tem fatores que a gente não tem controle, por exemplo, o fator genético, que é um dos maiores fatores, a gente não tem controle, mas a gente consegue, se a pessoa já sabe que tem o fator genético, ela consegue já fazer o diagnóstico precoce, vai manter uma atividade física regular, vai manter uma boa musculatura, vai manter uma boa alimentação, e tudo isso vai evitar que ela lá com 65, 70 anos tenha a osteoporose. A precaução ela é feita já desde de jovem, principalmente se a pessoa já sabe que tem herança genética ou história familiar de osteoporose. Isso é muito importante. As pessoas também que fazem utilização, às vezes tem doenças crônicas, que nem eu falei antes, que usam corticoides, por qualquer que seja a doença crônica, que precisam usar altas doses de corticoide,
também elas podem fazer a prevenção com o diagnóstico precoce, também com tratamento com medicação se necessário, atividade física, fazendo uma dieta adequada, uma dieta rica em cálcio. Como eu falei antes, o diagnóstico precoce ele é muito importante, assim como a precaução. Desde de jovem ter uma alimentação e hábitos de vida saudáveis vão ser muito importantes para o futuro. Quero agradecer a todos novamente, então, por terem assistido meu vídeo. A osteoporose é um assunto bem complexo, um assunto bem longo, eu poderia ficar falando aqui por horas. Eu procurei explicar para poder dar um entendimento geral do assunto. Quem tiver dúvidas de alguma coisa que eu não falei, alguma coisa que eu esqueci de falar, pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer responder a todos.